Muito boa tarde, meu amado irmão. Hoje, dia 26 de janeiro, eu tenho uma rápida mensagem do Senhor para a tua vida, que tem como título A Manifestação da Graça de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Números, capítulo 21, versículo 7. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. A palavra do Senhor nos relata neste texto o momento em que o povo de Israel estava no deserto em direção à terra prometida pelo Senhor a eles. Mas em um determinado momento da caminhada no deserto, o povo começa a murmurar e a reclamar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos tiraste da terra do Egito e nos trouxe a caminhar em meio a este deserto? Chegando até a reclamar contra a providência, o alimento, o maná do céu enviado por Deus para o seu sustento, dizendo: Estamos cheios, estamos fartos desse alimento ruim. Então, em resposta à murmuração do povo, em resposta à reclamação do povo, Deus envia no meio deles serpentes ardentes, serpentes venenosas, que matou a muitos. Então o povo, arrependido do seu pecado, da sua murmuração, da sua reclamação, chega diante de Moisés e relata o seu arrependimento e confessa o seu pecado e pede para que Moisés ore ao Senhor para que tire do meio deles aquele sofrimento, aquela morte, aquelas serpentes. Então Moisés ora a Deus e em resposta Deus diz: Faze-te uma serpente ardente e põe sobre a haste, e será que viverá todo aquele que, mesmo tendo sido picado, mordido, olhar para ela. Então eu tenho duas conclusões para a tua vida nesta tarde. Em primeiro lugar, existe uma resposta para cada uma das nossas atitudes aqui na terra. E existe uma consequência para cada um dos nossos atos. Se os nossos atos são murmurações e reclamações e pecado, o pecado entra em nossa vida como um veneno de uma serpente, nos traz a fraqueza espiritual, enfraquece o nosso espírito e muitas vezes causa a nossa morte espiritual. Mas se os nossos atos são de arrependimento, se nós confessarmos os nossos pecados, ainda mais do que o pecado entra em nossa vida, é a abundância da graça de Deus que nos preenche e nos traz salvação e nos traz libertação por amor de Deus. Em segundo lugar, Deus faz com que a própria imagem daquilo que trouxe a morte para aquele povo seja usada desta vez para trazer a graça divina de Deus em favor deles. E nós lembramos então da vida de Cristo aqui na terra. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 5, 12: Assim como pela desobediência de um só homem entrou o pecado, e o pecado a morte no mundo, e todos pecaram, assim também pela obediência de um só homem entrou a justiça de Deus, e muitos serão justificados através da graça de Deus. E este homem foi Jesus Cristo. Assim como pela desobediência de Adão o pecado entrou no mundo, pela obediência de Jesus e seu sacrifício, a graça de Deus superabundou no mundo, de modo que muitos serão salvos, justificados pela graça e pelo amor do Pai. Louvado seja o seu nome. Além disso, eu trago aqui nesta tarde a finalidade do sacrifício de Jesus na cruz. É verdade, muita verdade, que o sacrifício de Jesus da cruz nos livra do juízo do Pai. Mas não somente isso. Além de nos livrar do juízo de Deus, quando Jesus levou sobre si todos os nossos pecados naquela cruz, quando Jesus levou o próprio juízo de Deus ali naquela cruz, Ele restabeleceu uma nova aliança de Deus com o homem, abrindo uma fonte de amor de Deus para o homem, criando uma nova conexão do Pai conosco, de modo que nós possamos ter acesso direto ao Pai. O véu do santuário dos santos se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos acesso direto ao Pai através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então Deus, Ele não quer somente que você entenda que te livrou do juízo,
mas sim que quer ter um contato com você, que quer se manifestar a você, que quer ter intimidade contigo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não só levou os teus pecados, mas ele também abriu uma nova conexão, uma nova passagem, uma fonte, uma ponte para a sua vida e Deus. Louvado seja o nome dele. E o pior erro do crente é duvidar então desta fé e desta vontade de Deus em sua vida. Nada pode fazer com que o pecador se converta para um estado de verdadeira felicidade e santidade, a não ser estar plenamente estabelecido na fé e no gozo do amor de Deus. A serpente, o inimigo das nossas almas, Satanás, quando se fez em forma de serpente para enganar Eva e Adão, o primeiro passo dele foi querer abalar a confiança de Eva na vontade de Deus para a vida dela e de Adão, e também no amor de Deus e no cuidado de Deus, o que Deus queria para eles ali naquele jardim, dizendo que o que Deus havia dito não era verdade, abalando então a sua confiança. E a consequência disso, a consequência de duvidar do amor de Deus, a consequência de não ter uma plena fé no amor do Pai, na vontade dele em nossas vidas, é o pecado, é a murmuração, é a reclamação e com isso a morte espiritual. Mas da mesma forma, a restauração da nossa alma, a restauração do nosso ser, através da graça do Pai, se revela quando nós temos plena confiança no seu amor e no sacrifício de Jesus naquela cruz. Portanto, se você está passando por algo e chegou um momento a duvidar, a não ter fé na vontade de Deus para a tua vida, no amor do Pai, chegando até a pecar e assim enfraquecer, esse veneno a cada dia mais pode corromper o teu espírito e trazer uma morte espiritual. Mas eu quero dizer a você nesta noite, nesta tarde, tenha plena fé e confiança no amor de Deus, no sacrifício de Jesus e na vontade do Pai para a tua vida. E você será restaurado, restabelecido, fortificado e rejuvenescido para fazer a obra dele. Deus te chamou não somente para estar aí entendendo o seu sacrifício, mas para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de intimidade com ele. Em nome de Jesus, Deus continue te abençoando.